amados de Abba, Pai, Deus, que alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho de Deus, o Deus que se fez gente e habitou entre nós, Emmanuel, e que, por graça, veio habitar em nós. Você tem aí os links na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé. E você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a colaboração para que esse programa se mantenha. Contamos com as orações e que você divulgue para que ele chegue a maior número de pessoas, o público cada vez maior de pessoas que possam ser abençoadas com a mensagem do Evangelho. Hoje nós queremos abordar uma questão o mistério da unidade. Um dos pontos que me impressiona sobre a Trindade é a unidade real das três pessoas onipotentes, sem qualquer disputa. Como é que pode três pessoas serem um só Deus? Como pode cada uma e individualmente, todo-poderosas, serem destituídas de competição e unidas com uma só vontade? Três pessoas absolutamente independentes, mas unidas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como pode a Trindade fazer parte de um Deus comunitário e ao mesmo tempo unitário? Uma unidade dentro da diversidade das pessoas? Um único Deus em três pessoas onipotentes e unidas por uma única vontade é o maior mistério do universo e também o maior milagre para a minha mente finita. Não cabe na minha mente a compreensão de como é que três pessoas se tornam um Deus com uma só vontade. Ver a ordem do cosmos é algo maravilhoso, glorioso, mas pensar na unidade de três pessoas onipotentes com uma só e única vontade é simplesmente soberbo, maravilhoso, inconcebível. E aí a gente fica perguntando como é que pode ter unidade absoluta em três pessoas distintas e onipotentes. Só pode ser pelo Espírito da cruz. Isto é, o Espírito da renúncia das renúncias. Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para que haja unidade em qualquer ponto de vista relacional, é preciso que
as pessoas se relacionem de modo que haja renúncia de certos pontos de vista pessoais. Há algo de renúncia neste relacionamento divino, eu acho. Algo maravilhoso, como 3 velas que iluminam concomitantemente sem competição, mas com maior intensidade. Se eu tenho uma vela, eu tenho uma luz. Se eu tenho 2 velas, eu tenho uma luz. Se eu tenho 3 velas, eu tenho uma luz. A luz não muda, só a intensidade da luz é que muda. A luz da primeira vela é igual à luz da segunda, igual à luz da terceira. Mas a potência disso tudo é extraordinário. É muito maior. Esse é um exemplo pálido, mas assim eu posso dizer que no cristianismo não há lugar para egos inteiros. Assim como no omelete não há lugar para ovos intactos. Você, para que tenha o omelete, é preciso que os ovos sejam quebrados. E a vida cristã é exatamente isto. A unidade através do quebrantamento, ou da renúncia, ou da cruz. No pirê, as batatas se fundem. No vinho, as uvas perdem a sua individualidade para que haja unidade. Mas não há como explicar a unidade na Trindade, porque eles não perdem a identidade e não diminuem em nada e são inteiramente únicos, em perfeita unidade. Como pode haver unidade na comunhão da igreja sem perdermos a nossa real personalidade? Sem deixarmos de ser nós mesmos? Como é que nós podemos ter unidade na comunidade eclesiástica sem que nós percamos a nossa personalidade? A renúncia de si mesmo é o prenúncio da unidade cristã. Mas essa renúncia não significa anulação de nós mesmos, mas significa a morte do velho homem. Sem a morte desse velho homem, não existe condições para a comunhão da igreja no projeto do Evangelho. E o que é o velho homem? O velho homem é algo que nos foi implantado na queda de Adão. É alguma coisa que não fazia parte do projeto da criação, mas que surgiu a partir daí. Trata-se do servo do pecado e o estimulador da teomania em busca dos altares. Esta é uma coisa que surgiu a partir da queda. Nós temos uma natureza terrena, mas não é a natureza terrena em si, é alguma coisa que foi potencializado. Essa estrutura psicoespiritual é a causa de nossas disputas e desavenças e o princípio da desconexão dos relacionamentos. Você vê muitas vezes nos casamentos, eu que já fiz para mais de 1430 casamentos, muitas vezes a gente ouve e faz. Ultimamente eu não tenho pedido mais para fazer promessa, já há alguns anos, mas faz promessa de pé junto, jura que vão ser felizes e que vão. Mas na hora do passar do tempo, quando chega o hábito, o bicho-papão da rotina, aquela relação começa a virar uma disputa. Eu não acredito que isso tenha surgido por causa de outra coisa senão da natureza humana, que é uma natureza que quer que a sua vontade prevaleça.
Se não houver a morte desse desconectador, não haverá a verdadeira conexão nos relacionamentos. Esse velho homem, ele compete com a sua sombra. Ele é a Bíblia chama ele de servo do pecado. O Dr. Hugo Latimer, ele diz o seguinte: a unidade precisa ser ordenada de acordo com a santa palavra de Deus. Caso contrário, a guerra seria melhor do que a paz. A unidade tem que ser formatada pela obra da cruz e pela palavra de Deus, porque senão nós vamos ter disputas subjetivas que são piores do que aquelas objetivas. Se não houver um único denominador comum formatando ou formatado pela palavra de Deus, é inútil esta paz arranjada. Porque às vezes a gente faz uma paz provisória para resolver um problema, mas existe uma disputa interna entre os pares. William Temple, lá no século XVII, ele disse: o caminho para a unidade da cristandade não passa pelas salas de comissões, está na unidade pessoal com o Senhor, de maneira tão profunda e real que possa ser comparada à sua unidade com o Pai, a de Cristo com o Pai. Nós precisamos passar por esta obra profunda, e esse velho homem precisa ser extirpado de nós, para que nós possamos ter relacionamento verdadeiro. Então, eu falei ali há pouco que nós queríamos andar aqui segundo o texto de Filipenses 2, de 1 a 8. Nós vamos observar aqui o que a palavra de Deus nos diz. Paulo faz uma pergunta ao escrever a carta aos Filipenses, ele faz aqui algumas perguntas. Ele diz: há alguma motivação para estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão, de afeição? Ele estava fazendo essas perguntas porque dentro da igreja em Filipos estava havendo algumas disputas, algumas pessoas estavam buscando posições de destaque, e ele faz essas perguntas. Há alguma motivação para você estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor de Cristo? Há alguma comunhão no Espírito de Cristo? Há alguma compaixão e afeição? Então, complete minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Vocês precisam ganhar essa dimensão. Não sejam egoístas. Não tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Olha, não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. 2. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. 4 características extremamente importantes. E Paulo diz: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. E aí ele vai dizer: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Qual foi a atitude demonstrada por Cristo Jesus? É que, embora sendo Deus, não considerou
que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como um ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está a grande receita. A receita está nesse esvaziamento, que embora Cristo fosse igual a Deus, ele não teve como usurpação tomar o lugar de Deus, mas esvaziou-se, foi para servo, foi para homem, e homem que foi até a cruz, esvaziando-se para produzir algo que é maior do que nós podemos entender. É a obra da cruz de Cristo. A nossa unidade pessoal com Cristo se deu exatamente na cruz. E é o Espírito da cruz que define essa unidade. Não vai existir unidade sem a extirpação do velho homem. Eu estou unido a Cristo desde a minha eleição na eternidade com Ele, e o meu irmão em Cristo faz parte desse mesmo propósito eterno, onde nós podemos ter uma relação verdadeira. Se Cristo está em mim e Cristo está nele, aí nós podemos ter aquela equação matemática. Se A é igual a B e B é igual a C, logo A é igual a C. Duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Então, qualquer ataque aos membros do corpo de Cristo constitui uma afronta ao projeto eterno da redenção. Nós temos que abrir mão de certas coisas que são secundárias no nosso relacionamento. Santo Agostinho dizia que no essencial é unidade, no não essencial é liberdade, mas em todas as coisas, caridade. Nós podemos ficar firmes no essencial. A unidade da Trindade é o modelo da criação de Adão. Mas quando a raça caiu no Éden, o Cordeiro imolado passou a revelar a matriz dessa unidade. A cruz antecede a criação. Uma vez que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado antes do princípio. Deus sabia que o homem ia pecar, e esta era a única condição que tinha para criar um homem com vontade, que pudesse decidir livremente. Mas ele já providenciou a solução muito antes da queda do homem. Aqui é mostrado como as pessoas se relacionam em comunhão permanente. É quando elas encontram a eliminação da sua egocentralidade. Quando nós nos tornamos pessoas que se relacionam verdadeiramente através do amor de Cristo. Sem isto, não existe possibilidade de unidade na comunidade cristã. As divergências e as disputas são manifestadas ou são manifestas por causa da excelência dos egos. Eu quero que a minha vontade prevaleça, que os outros me reconheçam, que eu seja apreciado,
que a minha vontade receba a primazia. É isto que gera a dificuldade nos relacionamentos das igrejas, das famílias, das sociedades, dos negócios, das cooperativas, as divergências e as disputas. Quando a singularidade requer a primazia, então a rebelião rompe com a ordem e causa a desunião. Quando eu, como pessoa, requeiro a primazia, então há a divisão. O problema, a questão da Trindade é que eles não buscam a primazia pessoal. Eles trabalham na coletividade, no amor que é de mutualidade, e não aquele que singulariza e que toma conta do projeto do ser humano. Por isso eu digo que, para mim, a unidade da Trindade só pode ser pelo Espírito da cruz, ou o Espírito da renúncia. O Pai quer fazer a vontade do Filho, o Filho quer fazer a vontade do Pai, o Pai quer fazer a vontade do Espírito, o Espírito quer fazer a vontade do Pai, o Espírito quer fazer a vontade do Filho, e assim vai um e o outro. Não há a singularidade, há a mutualidade. E é nisto que há o grande mistério da unidade. Só pode haver quando a minha vontade está em busca de fazer com que a vontade do outro seja cumprida e vice-versa. Então, este é um grande milagre. Não há outra forma de conciliar as vontades, senão pela obra da cruz, pela renúncia, pela remoção do princípio da individualidade, para vivermos na coletividade, onde um não disputa com o outro. Não há renúncia de fato sem a morte do egoísmo. Não há possibilidade. A Trindade, investindo na unidade da raça rebelde, se fez carne através de Cristo para fazer morrer o nosso velho homem, o nosso egoísmo, a nossa presunção de ser o centro da história. Esta é, a meu ver, a planilha do Evangelho. O velho homem, ou a fonte da monitoradora do egoísmo, foi crucificada com Cristo na cruz. Isto é fato. Isto é um fato de fé que se recebe mediante a palavra de Deus. É isso que nós esperamos que você ganhe mediante a pregação do Evangelho. E olha, nós esperamos você no próximo programa, aqui de Coração para Coração. Um grande abraço.